destaque dessa semana no Congresso, a proposta sobre um novo sistema de governo foi protocolada na Câmara dos Deputados. Quem traz as últimas informações é Bruno Pinheiro. Nesta quinta-feira, a Câmara dos Deputados recebeu a proposta de emenda à Constituição que visa a implementação do semipresidencialismo no Brasil. O documento, que já conta com 179 assinaturas, está agora apto a iniciar a tramitação. A proposta, de autoria do deputado federal Luiz Carlos Rauli, ganhou destaque após o presidente da Câmara, Hugo Mota, manifestar a importância de um debate aprofundado sobre o tema. Em declarações feitas na terça-feira, Mota enfatizou que a discussão não deve ser apressada, sugerindo que o parlamentarismo merece uma análise cuidadosa, tanto na Câmara quanto no Senado. Em entrevista à Jovem Pan News, Rauli defendeu a PEC e justificou que o regime brasileiro é arcaico. Estamos trabalhando, esclarecendo o Congresso Nacional e a sociedade para o aperfeiçoamento do regime presidencialista brasileiro, que é arcaico. O mundo todo adotou o regime de presidencialismo com parlamento forte, com coabitação, com co-governança, onde o governo, presidente da República, é eleito pelo voto direto, é o chefe de Estado com muitas prerrogativas, e o parlamento o chefe de governo. É mais suscetível, né? É mais fácil você trocar um gabinete de ministro do que trocar um presidente da República. A proposta de semipresidencialismo assegura a figura do presidente da República, que, embora mantenha o título de chefe de Estado e comandante das Forças Armadas, terá os seus poderes restritos. Luiz Carlos Rauli ainda garante que o modelo a ser discutido é o mais moderno do mundo. Portanto, o modelo que estão propondo é o mais moderno do mundo. É um estudo de mais de 30 anos que temos na Câmara dos Deputados, que foi liderado por mais de 2, 3 décadas pelo pai do Lafayette Andrada, o ex-deputado Bonifácio Andrada. O exercício do governo caberá ao primeiro-ministro e aos membros do Conselho de Ministros. O presidente será responsável por nomear o primeiro-ministro após consultar as legendas que compõem a maioria na Câmara. Entre os critérios para a indicação, destaca-se a exigência de que o candidato tenha no mínimo 35 anos de idade. Ainda sobre a PEC do semipresidencialismo, o nosso entrevistado agora aqui no Jornal Jovem Pan é o advogado, professor e especialista em direito eleitoral, Antônio Carlos de Freitas Júnior. Tudo bem, professor? Mais uma vez, obrigado pela atenção. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Thiago, muito obrigado ao Jovem Pan. Contem sempre conosco, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, doutor, tem, claro, a questão jurídica, né, do direito eleitoral, mas tem também, não dá para deixar de ignorar, a questão política. E, inclusive, na discussão que nós tivemos já sobre esse assunto nessa semana, o debate que se coloca é o seguinte: será que os partidos vão aceitar uma alteração como essa, principalmente o PT e o PL, que têm interesses na eleição de 2026, como é que o parlamento deve tratar um assunto tão amplo como esse e importante, claro, para a República? Vamos falar, assim, em linhas mais claras. Nós temos no passado recente um grande debate entre o parlamento e o presidente da República. Então, quando você tem essa discussão sobre o parlamentarismo ou um semipresidencialismo, você tem um contexto de uma disputa política entre o parlamento e hoje o presidente da República, vamos dizer assim, o poder executivo. Com essa nova proposta, você tira do presidente da República as funções de governo e passa a dar toda a função a um representante do parlamento, ou melhor, a um escolhido do parlamento. A verdade, com toda essa questão de emendas, o parlamento já tem grande influência no governo, mas ele não consegue nomear os ministros a seu bel prazer e também não tem, um ponto também sensível, a responsabilidade pelo resultado do governo. O fato é uma briga muito grande, há de se pensar muito além da disputa atual, mas há de se pensar qual é o melhor sistema de governo para o Brasil, o que o Brasil deseja como conjunto, assim, de forças, como vão ser organizadas as forças políticas. Na verdade, o PT e o PL, como eles têm candidatos a presidente da República, vamos dizer assim, viáveis para ganhar, vão ficar um pouco resistentes. Mas o fato também, a população precisa compreender
como que vota para presidente, como deseja votar para deputado, e compreender que uma vez tendo o sistema semipresidencialista ou parlamentarista, podemos até chamá-lo de parlamentarista, é saber que aquele voto para deputado e para senador também vai influenciar diretamente na formação do governo e no programa de governo a ser implementado pelo Poder Executivo. Doutor Antônio Carlos, vou chamar o Cristiano Vilela, que também é advogado, especialista em direito eleitoral, para participar dessa nossa conversa. Vilela. Professor, boa noite, satisfação falar contigo aqui na Jovem Pan. Professor, na sua visão, essa discussão acerca do semipresidencialismo é algo que pode ser positivo para o país ou, eventualmente, alguns ajustes dentro da estrutura que se tenha hoje poderiam acabar sendo mais efetivos, mais eficientes e a sociedade, de alguma forma geral, compreender e aceitar melhor do que uma mudança tão radical como essa na estrutura vigente? Vilela, vamos relembrar que na Assembleia Nacional Constituinte, lá de 87 e 88, no primeiro turno de votação, foi aprovado o parlamentarismo. Então, na primeira votação, toda a nossa Constituição era parlamentarista, tinha o sistema parlamentarista. E aí, no segundo turno, com um acordo até entre o então presidente Sarney e o chamado Centrão, mudou-se para presidencialismo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, embora tenha mudado o sistema de governo, muitas prerrogativas do parlamento foram preservadas. Não deu tempo de modificar. Ou seja, a nossa Constituição, ela não está inteiramente presidencialista e também não está parlamentarista. Então a gente precisa sim discutir isso, seja para reformá-la, para organizar, dar racionalidade ao sistema presidencialista, seja adotar o parlamentarismo, mesmo que na sua forma mais branda, de semipresidencialismo. Acho que a discussão é importante, não necessariamente com a sua adoção, mas com certeza com correções desse sistema de separação de poderes, porque é fato que não está fluindo com a harmonia necessária, seja a questão de 2 impeachments, mas especialmente essa luta, né? Essa luta muito frontal entre Câmara, Senado e o presidente da República, que impedem a execução de políticas públicas. Seja o atual presidente Lula, seja o ex-presidente Bolsonaro, tiveram grande dificuldade, está tendo e tiveram grande resistência de implementar as suas políticas públicas. Então eu acho muito importante a gente ter esse tipo de discussão nesse momento para o país. Doutor, de uma certa maneira, é bom lembrar o seguinte, né? Em 1993, o Brasil passou por um plebiscito e a população escolheu entre presidencialismo, parlamentarismo e até a monarquia. E para uma adoção de um outro regime, no caso semipresidencialismo, haveria necessidade de um novo plebiscito, no seu entendimento? Tiago, isso é uma discussão. Alguns constitucionalistas dizem exatamente isso. Como foi o plebiscito que confirmou o presidencialismo e o regime republicano, você teria que ter um novo plebiscito. Mas a maioria dos constitucionalistas dizem que apenas uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, agora proposta, por exemplo, por mais de 171 parlamentares, deputados federais, e aí tem uma comissão especial, tem o CCJ, comissão especial, e teria que ser aprovado por 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, seria suficiente. Mas é um ponto sensível, sim. Há muitos constitucionalistas que defendem que teve a decisão em 87 e 88, mas ela teve que ser confirmada pela população em 1993, que para você mudar esse sistema, você até poderia mudar, mas necessariamente criar algum tipo de confirmação posterior para que a população diga diretamente. Eu, pessoalmente, viu, Tiago, viu, Vilela, eu acho que nós deixamos muito de lado esses instrumentos tão importantes como o plebiscito e o referendo. Trazer a população para o debate é importante, antes, inclusive depois. Então, embora concorde da não necessidade, eu acho importante sim a população participar. E às vezes, para participar, fazer por meio de um plebiscito seria importante, tanto pela questão jurídica, para não ter nenhuma discussão sobre a legalidade, sobre a constitucionalidade dessa mudança, mas especialmente para ganhar legitimidade. Lembrando que o poder emana do povo, então mudar tão firmemente, de maneira tão assintosa, quem vai governar e como é o processo de escolha do governante. Então, vamos dizer a verdade, o processo de escolha do primeiro-ministro, do chefe de governo,
não seria diretamente pela população, seria pela maioria do parlamento. A população precisa compreender, e os deputados e senadores aí, como poder constituinte, precisam compreender que é uma mudança brutal. Hoje, o eleitor, a eleitora, sabe que ela vai eleger diretamente quem vai chefiar o governo do seu país. Com o regime, mesmo semipresidencialista, ela não vai escolher a população, não vai escolher diretamente o chefe de governo. Quem vai escolher é indiretamente a maioria do parlamento. Sejam favoráveis ou contrários, é importante ter uma grande legitimidade para essa decisão política constitucional. Doutor Antônio Carlos de Freitas Júnior, que é advogado especialista em direito eleitoral. Claro que a gente vai voltar a esse assunto importante, o parlamento está se debruçando. Muito obrigado pela sua gentileza, mais uma vez, com os nossos espectadores, e bom fim de semana, voltaremos a nos falar. Um abraço. Agradeço muito, Thiago, um abraço, Vilela, um abraço a todos os nossos telespectadores, um excelente fim de semana. Obrigado.